Fala, rapaziada esperta, Leanderson Lima na área, e hoje eu quero falar com vocês sobre o resultado do Barezão 2025, porque se a gente for colocar na ponta da caneta, talvez este resultado seja o mais previsível de um campeonato imprevisível que foi o Barezão 2025. Eu já explico tudo isso para vocês, mas antes, é claro, roda a vinheta. Meus amigos, minhas amigas, para você que está conhecendo agora o nosso canal, não esquece de fazer a tua inscrição, hein? É muito fácil, a dinâmica do YouTube vocês já conhecem. Clica no botãozinho ali, se inscrever e embarca aqui na nossa nave. Você que gosta aí do futebol amazonense, você que gosta aí de acompanhar, né, o lado B do futebol, a Série D, a Série B, onde teremos representantes aqui amazonenses nessas competições nacionais, com o Amazonas FC na B e na D com Manaus e Manauara. Então te convido aqui para embarcar na nossa nave. E também, claro, né, compartilhe o nosso conteúdo, deixe teu comentário, eu leio todo mundo aqui. E também, é claro, deixa aquele joinha maroto que a gente gosta, né? E aí vamos falar desse nosso Barezão 2025, gente. E por que eu falo que o desfecho é previsível? Porque se a gente colocasse uma bolsa de apostas antes do campeonato começar, é claro que todo mundo apostaria no Amazonas FC por ser uma coisa óbvia. Nós estamos falando de um clube que está na segunda divisão. Por estar na segunda divisão, ele se vê obrigado a montar um elenco acima da média do campeonato amazonense. Ele precisa ter um elenco mais forte, precisa ter mais jogadores. Então é aquela história, se você for colocar no bico da caneta, sempre por conta desses investimentos, por conta desses compromissos, o Amazonas acaba sim figurando sempre como favorito. E como às vezes eu até falei aqui no canal, acaba sendo às vezes até uma obrigação do clube ir bem no campeonato amazonense, né? Conseguir aí ganhar ou pelo menos se classificar para as competições nacionais, Copa do Brasil, Copa Verde e tudo mais. Porém, a realidade ela é bem diferente do que a gente espera olhando para uma folha salarial, por exemplo, olhando para a estrutura de clube. E essa realidade, ela meio que se impôs aí no Barezão, transformando o caminho do Amazonas FC até esse título um caminho de altos e baixos. Por exemplo, o clube consegue chegar bem no primeiro turno, ganhar o primeiro turno, mas o segundo turno foi bem complicado, né? Que abriu caminho para que o Nacional pudesse vencer o turno e forçar essa final, porque se tivesse realmente com um foco em encerrar o campeonato logo, assim, se tivesse tido também essa postura, a gente nem talvez estivesse aqui discutindo uma final assim entre campeões de turnos diferentes. Mas o fato é que aconteceu e o Amazonas, ele teve sim essa dificuldade, tanto que ele deixa para vencer o jogo ali, né? Não é deixa para vencer, né? Parece assim que venceria a qualquer hora, né? Mas consegue vencer, eu acho que essa é a palavra mais apropriada, no apagar das luzes, né? Num detalhe, e que deixa assim a torcida do Nacional, a torcida rival, até um pouco chateada, que poderia dizer o seguinte: cara, eu acho que o resultado mais justo seria pelo menos ter arrastado o jogo para os pênaltis. E sim, eu vou dizer aqui minha opinião para vocês, eu acho que esse talvez teria sido o desfecho mais justo, por assim dizer. Só que é muito complicado a gente falar de justiça no futebol. Por quê? Porque sim, estava se desenhando ali para o empate, estava se desenhando para uma decisão para os pênaltis, mas uma coisa é fato, o Amazonas ele não abriu mão de tentar até o final. E isso é mérito, gente. Ele tentou ali até o final e conseguiu esse gol que desobrigou aí a disputa por pênaltis, fez com que o time conquistasse aí o título do Barezão de forma ali antecipada, sem precisar chegar numa disputa por pênaltis. E aí a gente faz umas perguntas mais para além do Barezão do que propriamente para o Barezão. Perguntas do tipo, cara, o Amazonas já tem uma cara, o Amazonas já tem um estilo, né? Já conseguiu fazer isso que a gente espera que ele faça para ter uma boa competição na Série B. Eu acho que ainda estamos caminhando, acho que ainda não está pronto. E agora começa de verdade a prova dos 9 da onça pintada.
porque o Barezão é isso, é um drops para o que vem de dificuldade pela frente, porque a gente está falando de um campeonato dificílimo que é a Série B, de equipes de altíssimo nível. Então agora começa de fato a aventura do Amazonas na temporada, agora começa de fato a prova dos 9, agora que a gente vai saber se essa equipe ela está pronta para o que vem pela frente. Agora, isso, é claro, não tira o direito da equipe comemorar e muito essa conquista, gente, porque, como eu falei para vocês, embora parecesse o óbvio, né, parecesse o mais previsível, no campeonato não foi o que se construiu. Então, no fim das contas, o Amazonas leva esse título e tem muito que comemorar, sua torcida tem muito que celebrar. Agora é aquela história, celebra, né, até o início da madrugada e agora já é pensar no grande desafio que é a Série B. Bom, pessoal, e o que falar do Nacional? Se a gente está falando de previsibilidade no início do campeonato, com certeza algumas pessoas poderiam dizer assim que o Nacional não figuraria ali nessa posição de vencedor de turno, de calendário completo, né, de conquista de calendário completo e de uma disputa numa final, aí depois de 8 anos. Embora muita gente pudesse apontar esse caminho, dizer que o Nacional não tinha ali como chegar a esse objetivo, ou pelo menos não parecia ter condições de chegar, mas você viu aqui primeiro no nosso canal, em novembro do ano passado, que eu falei sobre o xadrez que teve ali nos bastidores, com a vinda do Ângelo Márcio para diretor de futebol, e que isso poderia dar algum samba ali, poderia dar bom para o Nacional. E no fim das contas, acabou que foi isso mesmo. Deu bom, mas também não sem uma certa, alguma dificuldade, né? No final teve que trocar o treinador no segundo turno. Acho que o trabalho do Fajardo, em números, foi muito superior. Mas é claro, o Gaúcho também fez um bom primeiro turno, só que aquela coisa, né? Acabou tropeçando ali e não conseguiu fechar esse calendário ainda no primeiro turno. Mas o trabalho do Nacional, como um todo, assim, um time que mais pontuou, que mais venceu, termina na classificação geral, à frente, inclusive, do Amazonas FC. Isso é um feito e tanto, sabe, para o Nacional. É um feito que, assim, honra demais a história desse clube, que nos últimos anos saiu da posição de protagonista do futebol amazonense para um time que lida com muitas dificuldades, lida com muitos problemas, principalmente financeiros. E quando a gente vê o Nacional chegando numa final, quando a gente olha para a Arena da Amazônia e vê uma torcida ali, sabe, empolgada, presente, sabe, uma torcida que marcou uma presença muito bacana nessa final, a gente vê que, poxa, é bacana a gente ver, sim, um time tradicional chegando lá, pelo menos, figurando nessa posição de destaque, né, que a gente viu aí, o Nacional. Porque aquela história, gente, isso não desmerece o trabalho dos novos clubes, e vocês sabem aqui, vocês que acompanham o meu canal, sabem que eu sempre valorizo demais o trabalho que esses novos clubes estão fazendo, que é o Manaus, o Amazonas, o Manauara, porque eles têm uma nova forma de gerir, eles não têm problemas históricos de dívidas, aquela coisa toda. Então, eles estão fazendo sim um trabalho de ajudar no renascimento do futebol amazonense. Agora, aquela história, o caminho que eles estão seguindo é um caminho que leva tempo, né? Você não constrói uma reputação, você não constrói memórias afetivas da noite para o dia. Por exemplo, um campeonato que você ganha ali no apagar das luzes é uma coisa que, sabe, você vai lembrar ali daqui a uns anos, sabe? Então é necessário o teste do tempo para consolidar esses times novos, né? O Amazonas, o Manauara, o Manaus. E quando você tem a figura de um clube centenário, você já tem vou dizer assim, uma certa facilidade, pelo menos no que diz respeito ao capital mais importante que um clube de futebol pode ter, que é a sua torcida. Então eu fico muito feliz de ver o Nacional voltar a disputar uma final, voltar a dar alguma alegria para a sua torcida. E eu acho que 2026 a gente pode ter boas expectativas com o Leão. Eu acho que vai dar bom ano que vem. É uma pena, inclusive, que o Nacional não tenha calendário para disputar esse ano, porque do jeito que esse time está azeitado, né? Estava azeitado esse time do Nacional,
poderia fazer uma Série D muito interessante, mas, infelizmente, a regra é essa, né? O campeonato, o calendário foi conquistado para o ano que vem, espero que eles mantenham aí parte do elenco, dê uma reforçada, porque certamente ano que vem vai ter muito nacional, a gente vai estar falando bastante aí do nacional na próxima temporada. Gente, é isso, né? O nosso Barezão terminou, é um campeonato que a gente tem muito carinho, muito amor, realmente é um tesouro aqui da nossa cidade, né? A gente poder ver as nossas equipes em campo, né? Ver São Raimundo, ver Princesa do Solimões, ou seja, a gente tem aí coisas muito bacanas, jogos, memórias bem legais que a gente vai levar desse Barezão. Ano que vem a gente volta, né? Com o Barezão 2026, só que o futebol não para por aqui, como vocês sabem, e como eu já falei aqui, a gente tem Campeonato Brasileiro, Série D e Série B.